beleza? Aqui é o professor Gabriel Lenzi e hoje a gente vai falar agora sobre algumas propriedades de vetores, como a propriedade comutativa e a propriedade associativa dos vetores, beleza? Então, se você quer saber sobre isso, fica comigo até o final, beleza? Vamos lá então. Ó, aqui eu coloquei como representação dois vetores, né? O vetor A, que é essa seta para a direita, e o vetor B, que é essa seta aqui com esse tamanho para baixo, beleza? E eu fiquei imaginando o seguinte. Bom, se você não viu ainda meu vídeo de soma de vetores, dá uma olhada aí no meu vídeo de soma de vetores antes de vir para cá, tá? É importante que você saiba soma vetorial. Mas dá para poder te explicar e dá para você pegar um pouquinho a ideia aqui, beleza? Vamos lá, ó. Primeira coisa que a gente tem é o seguinte, ó. Imagine que a soma do vetor A mais o vetor B eu chamo de um vetor X, beleza? Ou seja, o vetor X é a soma do vetor A mais o vetor B. E que o vetor Y é a soma do vetor B mais o vetor A. Será que dá a mesma coisa? Será que o vetor A mais B dá o mesmo resultado que o vetor B mais A? Bom, vamos ver então. Ó. Imagina então que como é que a gente faz para a gente somar vetores, né? Lembra, a gente pega um vetor, a cabeça de um vetor e coloca no pezinho do outro vetor, beleza? Sempre cabeça no pezinho, cabeça no pezinho. Não importa a cabeça, não importa o pezinho, tá? Desde que seja cabeça de um, pezinho do outro. Então, como eu quero o vetor A mais o vetor B, eu peguei o vetor A, tá vendo? A cabeça dele eu vou colocar no início do outro, ó, no pezinho do outro, ó, e vetor B, beleza? O que seria o vetor A mais B? Imagina sempre quando for soma vetorial, imagina assim, ó, ele está saindo daqui, desse ponto, né? E aí ele faz isso, ele anda isso, depois ele anda isso, depois ele chega nesse ponto. Concorda comigo? Não é a mesma coisa que ele saísse daqui e fosse direto para cá? Tá vendo que esse resultado mais rápido, né, esse caminho mais rápido, ele é a soma vetorial. Ah, entendi. Então, quando eu pego o vetor A, somo com o vetor B, a soma vetorial, na verdade, em vez de você andar, por exemplo, se o cara anda 3 km para a direita, depois 4 km para baixo, ele vai andar quantos quilômetros? Aí ele vai andar isso aqui de quilômetros, que não é 3 mais 4, tá, pessoal? Porque a soma vetorial nem sempre coincide com a soma algébrica, tá, beleza? Então, se você não viu ainda a soma vetorial, dá uma olhada em soma vetorial, tá? Mas a gente continuando aqui, ó, a gente tem então que o vetor A mais o vetor B tá dando o vetor X. Ah, tá. Agora vamos fazer um processo contrário, um outro processo, na verdade. Em vez de somar o vetor A com B, vamos somar o vetor B com A, beleza? Então vou pegar o B e vou somar com A. Como é que seria somar o vetor B com o A? Seria o seguinte, ó. Eu vou agora pegar e vou fazer da partir daqui, da onde ele está saindo, eu vou fazer o B para baixo. Então, ó, o B até aqui, ó. Esse aqui não seria o vetor B? Para somar com o vetor A, lembra, a cabeça de um tem que estar no pezinho do outro, beleza? Então, o B, cabeça dele no pezinho do A. Vou desenhar o A aqui, ó. O A, ó. Olha só que engraçado, ó. Cabeça do B no pezinho do A. Tá vendo que ele saiu daqui, fez isso e chegou no mesmo ponto? E B mais A tá dando o vetor Y. Mas o vetor Y é o vetor X também, eles se coincidem, concordam comigo? Porque o vetor X está aqui e o vetor Y seria o vetor coincidente que está em cima do vetor X. Eita, então a gente tem dois vetores aqui. Observe que o X é igual ao Y. Ah, por isso que na propriedade comutativa, quando você soma o vetor A primeiro, depois o B, é a mesma coisa que você somar o B, depois o A. Dá o mesmo resultado, beleza? Aqui eu fiz com dois vetores, galera, para facilitar, mas poderia ser N vetores, beleza? A ordem da soma não vai alterar o resultado, beleza? Tranquilo? Então, eu dei um exemplo aqui bem rapidinho, só para vocês verem. Imagina que a gente tem aqui um vetor de 6 para a direita, com um vetor de 8 para baixo, beleza? Aí se eu quisesse somar esse vetor com esse, como é que eu faço mesmo? Eu coloco a cabeça do vetor no pezinho do outro, no início do outro vetor. Então, para eu somar, eu pegaria o vetor 6, a cabeça dele, colocaria no pezinho do 8, ó. Beleza? E aí eu faço isso. E aí imagina, se você está nesse ponto, você quer chegar nesse ponto, você faz 6 para a direita, 8 para baixo,
Não é mais fácil a gente sair daqui e ir direto lá para cá? Não é? Então, esse mais fácil, esse aqui é a soma vetorial. Que não é 6 mais 8. Não é 14, pessoal. Não é 6 mais 8. Ué, seria como? Aí a gente tem que trabalhar com geometria, beleza? Vetores a gente trabalha com geometria. Principalmente, ó, então quando você olha esse triângulo aqui, a gente tem um triângulo retângulo. Não é um triângulo retângulo? E aí o que a gente tem que fazer? Ó? No triângulo retângulo a gente faz Pitágoras. Esse lado aqui é a hipotenusa. Então o que eu vou fazer? A hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos. Então, esse cara é um cateto, esse cara é um outro cateto e esse é a hipotenusa. Então vai ficar hipotenusa ao quadrado é igual a esse ao quadrado mais esse ao quadrado. Então ficou x ao quadrado igual 6 ao quadrado, 36, 6 vezes 6, 36, mais 8 ao quadrado, 64, que é 8 vezes 8, dá 64. 36 mais 64 dá 100. Então ficou x ao quadrado igual a 100. Beleza. Esse 2 aqui, que é expoente, ele passa para o outro lado como raiz quadrada. Vai ficar x igual a raiz quadrada de 100. Mas o que é raiz quadrada de 100? É o número que multiplicado por ele mesmo dá 100. Que número é esse? É o 10. Então, o x igual a 10. Então, esse valor aqui, esse tamanho, tem o valor 10. Olha só que engraçado, hein? Então, cuidado, galera. Soma vetorial nem sempre coincide com soma algébrica, tá bom? Ele só coincide numa situação, se os vetores tivessem a mesma direção e o mesmo sentido, tá? Por exemplo, se você tivesse um vetor assim, ó, de 3 com outro vetor de 4, se eles tiverem o mesmo sentido, ó, aí eu somo 3 mais 4, daria um vetor de 7. Mas esses vetores aqui têm a mesma direção e o mesmo sentido? Não. Então a gente vai aplicar aqui a geometria mesmo, beleza? Agora a gente vai ver a parte da propriedade associativa, beleza? Agora na propriedade associativa, olha o que a gente vai ter. Tá? Primeiro eu coloquei aqui um exemplo muito legal aqui para vocês entenderem a ideia, né? Imagine essa maluquice aqui, né? Ó, a gente tem aqui, ó, o vetor A somado com o vetor B, tá vendo? Ó? A cabeça do vetor A tá no início do vetor B, tá vendo? Ó? O vetor A somado com o vetor B vai dar o quê? Vai dar o vetor C, né? Lembra, ó, o início aqui sendo o final aqui, ó. Esse mais esse, a gente liga o início ao final. Concorda comigo? Então, eu vou colocar aqui, então, que o vetor A mais o vetor B está dando o vetor C. Ó, o vetor A mais o vetor B está dando o vetor C. Certinho? Beleza. Agora, vamos olhar essa outra figura aqui, esse triângulo aqui. Se eu pegar aqui o vetor C, ó, a cabeça do vetor C, no pezinho do vetor D, ó, cabeça do vetor C no pezinho do D, ó. O vetor C mais o vetor D está dando que vetor, galera? O vetor E. Ah, tá, porque, ó, esse mais esse, ó, a cabeça de um no pezinho do outro, mais esse, a gente liga o início até o final. Ele saiu daqui, depois veio até aqui, então liga até o início até o final. Então, C mais D está dando E. Então, vou colocar aqui, ó, o vetor C mais o vetor D está dando o vetor E. Beleza, até aí. Tranquilo? Agora eu quero somar 3 vetores para dar o vetor E. E aí, como é que a gente faria, galera? Somar 3 vetores para dar o vetor E. Concorda comigo que seria o vetor A mais o vetor B mais o vetor D? Tá vendo? Ó? Cabeça do A no pezinho do B. Beleza. Cabeça do B no pezinho do D. Então, ó, A mais B mais D. Então, eu saí daqui, cheguei até aqui, liga o início ao final, tá dando E, não é? Ah, então, ó, o A mais o B mais o D tá dando o vetor E. Então, eu coloquei aqui o vetor A mais o vetor B mais o vetor D tá dando o vetor E. Ah, interessante isso. Galera, agora olha só. Você concorda comigo, pessoal, que se A mais B é o vetor C, e nessa expressão apareceu A mais B? Não apareceu? Galera, como aqui apareceu A mais B, ó, vou colocar entre parênteses aqui, ó, A mais B, e eu sei que o A mais B é o vetor C, eu posso trocar essa soma, esse parênteses somando aqui, pelo vetor C. Ah, isso aqui é a propriedade associativa. Quando a gente tem 2 vetores somando, e eu trocar por um único vetor, tá vendo?
esses dois vetores, a soma deles é o C. Ah, tá. E eu posso continuar a conta. Beleza até aqui? Então ficou que C mais D é igual a E. E é verdade, ó. C mais o D está dando exatamente o E que a gente já sabia. Beleza? E a gente vai continuar fazendo o seguinte, ó. Eu quero saber o seguinte. Me fale, tá, a soma de dois vetores para dar o vetor D como resultado, né? A soma de dois vetores para dar o vetor D como resultado. Então a ideia é sempre fazer assim, se eu quero o vetor D como resultado, então vamos imaginar o seguinte, eu estou aqui, né? Esse aqui vai ser o meu ponto de início, né? Para dar o vetor D, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou sair daqui e vir para cá. Eita, mas aí, se eu sair daqui e vier para cá, você concorda comigo que eu estou indo contrário ao vetor C? E o que seria o contrário do vetor C? A gente pode dizer que seria o menos C. O que seria o menos C? O menos C é como se fosse o vetor C, como se fosse, não, é o vetor C, só que no outro sentido. Então é como se fosse isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Daqui para cá eu vou desenhar, mas daqui a pouco eu apago, tá? Ó. É isso daqui. Esse aqui de azul é o menos C. Enquanto o de preto daqui para cá é o C, tá, galera? O de preto é o C. Beleza, ó. Então tá aqui, ó. Daqui para cá é o C, então o de azul, a seta de azul para lá eu chamei de menos C. Beleza? Então, ó, se eu tô aqui e ando para lá, eu andei menos C. Tá vendo, ó? Eu tô menos C do vetor mais ó, cabeça do vetor menos C, ó, na bunda do vetor E, tá vendo, ó? Então, menos C mais o E, tá vendo que eu saí daqui e cheguei aonde? E cheguei exatamente aqui. Se eu saio daqui e chego exatamente aqui, o resultado da soma seria quem? Ligar daqui para cá, que seria o D. Ah, caramba! Que doido isso, hein? Então, olha só. Se para lá era o C, eu falei, então, menos C, cabeça dele, na bunda, né? Na soma de vetores eu falo na bunda, mas vocês vão lá ver. Tá interessante. Então, menos C mais o E, tá vendo? A cabeça de um na bunda do outro, ou no pezinho do outro, ó, menos o E, tá dando D. Então, eu coloquei assim, ó, menos C mais o vetor E, tá dando D. Beleza? Aí, galera, tem uma outra coisa. Sei que é muita informação, mas fica comigo. Uma outra coisa que a gente pode fazer, galera. Tá vendo esse menos C aqui, nessa expressão aqui? Algébrica, né? Cara, você acredita que eu posso pegar esse menos C e passar para o outro lado? Posso. Mas quando eu passo o menos C para o outro lado, ele passa com o sinal trocado. Como se fosse na álgebra mesmo, beleza? Então, se aqui é menos C, ele passa como vetor para lá, como vetor C. Então, o vetor E seria o vetor C mais o vetor D, que já estava aqui. Ah, será que isso aqui é verdade? Vamos olhar. A gente chegou à conclusão, então, que o vetor E é o C mais D. Vamos lá. O vetor E é esse aqui, né? O vetor E é esse aqui. O vetor E é o vetor C mais o vetor D? É. Ó, o C é a setinha que está para cá, ó. Cabeça dele na bundinha do outro, ó. Então, ó, o vetor C, cabeça desse na bundinha do outro, C mais D, é só ligar o início ao final, ó. Tá dando vetor E. É isso mesmo. Olha, então tá certo mesmo, ó. Aí o que eu vou fazer? Eu vou passar agora esse vetor E para lá. Quando eu passar para lá, ele vai passar com um menos E. Só que quando ele passa para lá, aqui fica o vetor zero. Né? A gente chama de vetor zero, né? Porque o zero é um vetor, só que não tem tamanho. Né? Como se fosse um ponto, né? Mas eu tenho que colocar como zero. Zero vetor, beleza? Esse vetor zero, ele vai ser a soma do C mais D mais o vetor menos E. Beleza? Só que olha só. Vamos olhar ali na figura. O que é C mais D menos E? Vamos olhar aqui. O C seria esse aqui, ó, né? O rosa, né? C mais D menos E seria esse aqui, ó. Vou colocar de vermelho aqui, galera, ó. C... Esse é o C, ó. C mais o D... Tudo de vermelho, só pra gente poder ficar. Mais o D... O E tá pra cá, não é? O que seria o menos E mesmo, galera? O menos E é o sentido contrário do E, então seria para cá, ó. Menos E.
Esse rosa é o menos E. Galera, ele saiu desse ponto. Desse ponto. Ele fez daqui para cá, que é o C, concorda comigo? Mais o D, menos o E e chegou no mesmo ponto. Mas se ele sai do ponto e chega no mesmo ponto, ele fez um ciclo fechado, não fez? E aí ele fez um ciclo fechado assim, cabeça de um no pezinho do outro, na bunda do outro, não foi? Eita! Quando isso acontece, a soma vetorial dá zero. Sim. Sempre quando é um ciclo fechado, dá zero. Sempre, sempre, sempre. Então, se você tivesse assim, ó, dá um exemplo, ó. Esse vetor, mais esse vetor, mais esse vetor, mais esse vetor e mais esse vetor. Eu tenho 3 vetores, todos esses vetores somando. Tá vendo? Quanto que vai dar a soma disso aqui? A soma vai dar zero, galera. Zero. Por quê? Porque você saiu daqui e você chegou no mesmo ponto. Tá? Quando você sai do mesmo ponto, chega no mesmo ponto, a soma vetorial dá zero. Beleza? Então fica aí a dica para vocês. Então, quando a gente tem polígono fechado, toda vez que a gente tiver um polígono fechado em que a cabeça de um vetor está na bundinha do outro, aí depois a cabeça na bundinha, cabeça na bundinha, cabeça na bundinha, cabeça, não importa a cabeça, não importa a bundinha. Quando está sempre assim, desse jeitinho, e ele faz um polígono fechado, a soma vetorial dá zero. E se a soma vetorial dá zero, é porque é um polígono fechado. Beleza? Então, o que eu quis mostrar para vocês foi isso. A regra do polígono fechado, da soma vetorial zero, e também a regra associativa, né? A propriedade associativa é isso, ó, quando esses dois se transformaram em um só. Beleza? Além da propriedade comutativa, que eu já expliquei também. Beleza? Então é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir, tá bom? Ative os sininhos para receber mais vídeos aí que eu vou ficar postando, tá bom? E também se inscreva no canal se você não for inscrito, compartilhe esse vídeo com alguém que você goste muito, tá bom? Então é isso aí, grande abraço e até mais!